Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do Fateza Cast. Desde já, agradecemos a sua participação em nossas edições. O assunto de hoje é doação de sangue e transfusão e o caminho que o sangue percorre após a coleta. Passa por um processo de separação de hemocomponentes? Como isso acontece? Hoje estamos com duas especialistas no assunto. Quero já anunciá-las. A professora doutora América Escopinho, que é coordenadora dos nossos cursos aqui da Fateza, e também a biomédica Miriam Mendes Castanheira. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer falar de doação de sangue, porque doar sangue é um ato de amor, né, doutora América? Boa noite a todos, boa noite Patrícia, boa noite Miriam, todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Sim, Patrícia, um assunto muito importante, não só pela nobreza do ato, né, de doar sangue, mas também por toda a importância que os profissionais da área da saúde têm por trás, né, de todo esse caminho que o sangue percorre, como você mesmo disse aí na sua fala. Queria que a senhora se apresentasse. Eu sou a professora América Escopinho, sou coordenadora de cursos de pós-graduação e graduação aqui da Faculdade Fateza, sou biomédica de formação, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de farmacologia e trabalhei durante um tempo, né, no início da minha carreira, na análises clínicas e atualmente, então, hoje eu estou na área da docência e coordenação. Miriam Castanheira, doar sangue é doar vida. Sim, doar sangue eu costumo dizer que é um ato altruísta, né? E um ato de amor, bem resumindo. E a doação de sangue tem tudo a ver com consciência. Queria que a senhora se apresentasse, por gentileza. Bom, eu sou Miriam Castanheira, sou biomédica de formação. Né, fiz também especializações, a que mais interessa hoje é a minha especialização em hemoterapia e banco de sangue. Fiz mestrado em oncologia e atuei, já dei aulas e tal, mas hoje atuei muito na bancada, né, em laboratórios, e hoje eu estou na área administrativa. Eu estou gerente de comunicação social do Hemocentro na área de captação de doadores. E quando a gente fala em doação de sangue, se tem muitas dúvidas, né? Para começar, existe uma diferença entre hemocentros e banco de sangue? Tem uma diferença? Tem, é uma diferença pequena, mas importante que as pessoas saibam, né? As pessoas confundem, elas acham que onde elas vão é hemocentro. Na verdade, importante onde elas forem doar sangue, seja para quem for, seja doador. No entanto, o hemocentro é o centro distribuidor de hemocomponentes. Então, ele distribui para todo mundo que precisa. Nós somos Estado, nós somos SUS, né? E banco de sangue é aquele serviço que prepara, capta o doador, colhe e processa o sangue para determinados hospitais. Então, por exemplo, o Hemocentro de Ribeirão Preto é um hemocentro de toda uma região do estado de São Paulo. A gente abastece 33% do estado de São Paulo. 33%. E nós abastecemos aqui na nossa região mais de 40 cidades, né, e vários hospitais. Então, por exemplo, só em Ribeirão Preto, para que as pessoas tenham uma ideia, nós somos banco de sangue, olha a diferença. Então, nós trabalhamos especificamente para HCUE, HC Campos e os hospitais estaduais. Correto. Certo? Então, nós somos banco de sangue, é um banco de sangue dentro de um hemocentro. E somos hemocentro de toda o estado de São Paulo, 33% do estado de São Paulo. O que é isso? Qual a diferença? A diferença é que está na nossa Constituição que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, nós somos SUS. Nós somos obrigados a ceder, seja lá para quem for, a bolsa de sangue, o sangue colhido. Lógico, os hospitais particulares, eles têm o seu próprio banco de sangue, né? Como o São Lucas tem o dele, o São Francisco tinha o EMAC, agora eu acho que só tem em São João da Boa Vista, né? E eles trabalham também com esse mesmo propósito. Captam o doador, colhem o sangue e processam a diferença é que é para os hospitais conveniados a eles, né? Mas é muito importante também o trabalho deles. O Hemocentro, essa é a diferença. O Hemocentro é um centro que abrange tudo. E o banco de sangue é aquele que trabalha para determinados hospitais, também com a coleta de sangue. Miriam, e aqui em Ribeirão nós temos o Hemocentro e temos outros bancos de sangue separados?
Temos. O Hemocentro tem um posto de coleta para que fique mais centralizado, porque o Hemocentro, a sede dele é no campus da USP, pertinho do HC, do HC do campus. E nós temos, então, um posto de coleta para que fique mais centralizado para o doador, ali atrás do Banco do Brasil da Avenida 9 de Julho, na Quintino Bocaiúva 470. E tem o São Francisco, ele tinha o EMAC, que ficava na Garibaldi com a Quintino. Eu não sei, agora acho que ele tem ainda um banco de sangue, mas não trabalha mais em Ribeirão, a sede não é mais Ribeirão. E o São Lucas tem um banco de sangue também, que fica logo atrás do São Lucas. Então existem outros bancos de sangue, a Santa Casa também tem banco de sangue. E todos eles, tanto o Hemocentro quanto os bancos de sangue, fazem o processo de separação dos hemocomponentes? Ou não? Sim, fazem. Porque o Hemocentro, se os bancos de sangue particulares precisarem, eles vão repassar o que o SUS repassa para o Hemocentro e vão levar a bolsa de sangue, porque Sim. nós temos que abastecer todo mundo. No entanto, eles pouco precisam de nós, né? Porque eles têm o serviço de captação de doadores, que processam o sangue, dividem. Então, no processamento, eles já separam o sangue em 3. Plasma, plaqueta e hemácia, para a necessidade que eles tenham lá dentro dos hospitais, né, da demanda deles. E enquanto nós estamos aqui, quantas pessoas não estão precisando de sangue, né? E me parece que uma bolsa pode salvar até 4 vidas. Isso é fato? Isso é fato, até mais. Na verdade, a princípio, quando nós recebemos a bolsa do doador, nós levamos para um laboratório chamado laboratório de fracionamento, eis a palavra, né? E lá, com técnicas, centrífuga e tempo, a gente vai separar os hemocomponentes. Então, com uma centrifugação X, no tempo X, nós vamos separar as hemácias do plasma rico em plaquetas. Depois, esse plasma, ele é transportado para uma outra bolsa, uma bolsa satélite, e dali nós vamos fazer outra técnica e vamos separar as plaquetas. E nós vamos então ter 3 bolsas, passar por uma terceira bolsa. Nós vamos ter uma bolsa só de plasma, uma bolsa de hemácia e uma bolsa de plaquetas. Então são 3 vidas que a gente já salva de cara. Na verdade, dentro desse plasma que ficou sem a plaqueta, nós temos também os hemoderivados. Então os hemoderivados, eles são os fatores de coagulação, que os hemofílicos usam muito, eles são as albuminas, né? Então são proteínas que fazem muita diferença na vida de muitas pessoas. Esse plasma, aqui em Ribeirão e nos bancos de sangue de Ribeirão, nós não processamos, eles vão para a indústria processa. Então desse plasma, se você for contar que eles tiram os fatores de coagulação e ainda tiram proteínas, então já são mais duas, digamos assim, assistências diferentes, entendeu? Olha que bacana, então, gente. na verdade, são 5 vidas, né? Você dá a plaqueta para um, hemácia para outro, o plasma para outro, a albumina e os fatores. E outras coisas mais, mas assim, o mais básico, o mais importante é isso aí. A importância do doador de sangue, né, doutora América? Sim, demais, né? A gente estava conversando nos bastidores, né, Miriam, sobre Sim. a importância da conscientização e não de se convencer os doadores, né? Porque convencer, se você investir numa propaganda, talvez isso momentaneamente sane o problema, mas a verdade é que a sociedade, ela precisa ser conscientizada sobre a importância da doação frequente. Sim. Essa é a questão, né? A frequência na doação e esse ato de amor e também, né, de consciência como nós como sociedade, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Nós aqui da faculdade que trabalhamos com o público jovem, a gente tem sempre essa visão, né, de passar para esse público jovem sobre essa importância, que é muito, Sim. muito importante. Eu gostaria de complementar, porque a população não tem ideia de como é a dificuldade, né, em captar doadores. Como você começou a falar, Patrícia, nessa hora, nesse exato momento em que nós estamos aqui, existem pessoas sofrendo acidentes, entrando em cirurgias, passando por problemas como hemorragia. E isso ainda são aqueles casos que talvez a pessoa receba uma bolsa de sangue e talvez
se Deus quiser, nunca mais precise. Sim. Né? Fez uma cirurgia, precisou, um acidente, precisou, talvez nunca mais precise. No entanto, existem algumas doenças sanguíneas que são muito importantes que as pessoas saibam, que são as anemias hereditárias. Essas doenças são muito corriqueiras. No Hemocentro, na nossa sala de transfusão, nós temos N crianças. Por que criança? Porque quando a pessoa nasce com esse defeito, o que são as anemias? Ela nasce com um defeito, para que as pessoas entendam sem muito termo técnico, Sim. na produção do sangue. Então, por exemplo, a nossa hemácia, ela tem que carregar dentro dela uma hemoglobina. É um pouco termo técnico, mas só para vocês entenderem. E para que serve essa hemoglobina? Para que a hemácia adsorva, é adsorver mesmo, não é absorver, é adsorver o oxigênio e leve ele na superfície para que oxigene todo o nosso corpo. Isso é a respiração celular. Então, o que acontece? Essas crianças nascem com defeito nessa hemoglobina, então a hemácia delas não vai trabalhar. Certo? E outra anemia, tem várias, mas as mais importantes são essas duas. Outra anemia é a falciforme, que é muito corriqueira, que é uma anemia que vem da hereditariedade da raça negra. E a hemácia, ela simplesmente é formada pela medula em forma de foice. Ou seja, ela também não vai funcionar. Então, essas crianças, quando são diagnosticadas, acima de 50%, 70%, 100% da produção dessas hemácias defeituosas, elas necessitam de sangue para viver. Então, isso é que me choca, que eu acho que a sociedade devia saber. Então, não é assim, você doa sangue? Não. Por quê? Porque nunca precisaram. Quando a gente pensa assim, a gente está simplesmente olhando ao nosso redor. Você está pensando na sua família, nos seus amigos, na sua comunidade. Né? Não está pensando no coletivo. E essas crianças, elas necessitam de uma bolsa de sangue, ou às vezes 2 por mês, o resto da vida. Para fazerem 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, 10 aninhos, 20 aninhos. Elas só vão sair da necessidade de dentro de um banco de sangue, infelizmente, quando elas falecerem. Então, para que elas vivam, elas dependem do ser humano, porque sangue não fabrica. Só você é que pode doar sangue, né? Só nós somos a fábrica. Cai nessa nossa preocupação da conscientização, e não só, como ela falou, quando um amigo sofre um acidente, faz aquela campanha, né? Vamos lá, doar sangue, o nosso amigo está precisando. Isso é convencer. Exatamente. E essa questão das crianças não é uma questão que todo mundo sabe, né? Não. Por isso que é importante a gente estar passando, né? Informando, para que a consciência chegue ainda mais rápido. Doutora Miriam, tem uma pergunta por WhatsApp aqui. Quais os benefícios de ser um doador de sangue? É da Ana Lúcia. Ana Lúcia, o maior benefício é fazer o bem. Existem estudos que provam, né? Todas as substâncias que nós liberamos no nosso corpo quando a gente faz o bem. E quando as pessoas estão doando, nós temos lá muitas entrevistas e casos do doador falar pra gente do quão feliz e satisfeito ele se sente. Esse é o maior benefício. Nós até procuramos não falar dos outros benefícios que a sociedade pode te dar. Tem gente que deixa você passar na fila, tem gente, mas isso nem é tão importante quanto você saber que você está salvando vidas de verdade mesmo, e que você é a única pessoa que pode fazer isso, porque não há fábrica de sangue, como eu disse. Sangue só nós, seres humanos, produzimos. Miriam, tenho uma pergunta para te fazer. O doador, né, que agora assistindo a nosso podcast aqui, né, se interessar, ele tem um caminho, né, que ele tem que percorrer. Sim. Que o primeiro passo, na verdade, é procurar ou um posto de coleta, né, um banco de sangue, ou o Hemocentro, para fazer essa doação. A entrevista, né, que esse doador, a gente sabe que ele passa por uma entrevista, ela tem muita importância, né, para poder determinar se essa pessoa está apta para fazer a doação. Sim, excelente a sua pergunta, excelente. Porque há muito preconceito com a entrevista, porque ela é um pouco invasiva, né? E eu vou resumir para vocês e depois eu vou explicar. Se nós amanhã tivermos um laboratório, que hoje você adquiriu uma doença e amanhã a gente já dê positivo o seu exame, não vai mais precisar da entrevista. Nossa, Miriam, que confuso, me explique. É simples. Eu vou começar do caminho do sangue para vocês entenderem até chegar na entrevista. Quando você vai ao Hemocentro, você tem que levar um documento oficial com foto. Nós temos que garantir que do começo ao fim, você é o João do sangue O negativo. E
não trocar bolsa ou tubo. Então, a sua identidade é importantíssima. Depois que você vai embora, você passa a ser um número, porque na sua bolsa, nos seus tubos, tem um código de barra. Mas até então, lá dentro, você tem que levar um documento oficial com foto. Você vai fazer um cadastro, né? O cadastro comum, nome, telefone, endereço e tal. Depois você vai passar por uma orientação, onde eles vão falar um pouquinho disso que eu vou falar, né? Uma orientação um pouco mais rápida. Sobre a importância de se hidratar bem, se você tem alguma dúvida, algum preconceito, tem algum medo, né? A maioria das pessoas tem um pouco de medo da agulha. E depois que você passar por essa orientação, você vai começar a pré-triagem. Eles vão ver seu peso, eles vão ver sua altura para ver, fazer uma ideia da sua quantidade de sangue. Então, vão perguntar para você se você está bem, vão aferir a sua pressão, porque se você tiver com pressão muito baixa ou muito alta, você não doa. Se você não tiver mais que 50 quilos, você não doa. Então, assim, você vai para a pré-triagem. Depois você vai para a triagem, que, agora respondendo a pergunta da doutora, né? A triagem é uma entrevista. E lá nessa entrevista, nós vamos fazer várias perguntas, todas elas baseadas em estudos epidemiológicos, em cuidados, em processos. Por quê? No Hemocentro, é bom que toda a população saiba que o Hemocentro, ele preza muito o doador, mas ele não tem interesse algum em saber da sua vida, não está preocupado com o que você faz, não quer julgar, não quer nada. Nós simplesmente captamos o doador, colhemos o sangue, tentamos colher da melhor qualidade, processamos para pessoas que a gente nunca viu. E que amanhã pode ser meu irmão, meu pai, o seu, né, a sua família. Então, sempre que a pessoa fica muito chateada com a entrevista, eu pergunto, após explicar, como você gostaria que eu triasse a pessoa que iria doar para você ou para sua família? E por que isso? Correto? Então, as pessoas perguntam assim, mas vocês analisam todo o sangue que é doado. Sim, se você for lá 50 vezes seu sangue vai passar pelos exames. Só que os exames, eles são uma técnica que busca o anticorpo. O que é o anticorpo? Quando você adquire um vírus, uma bactéria, qualquer coisa que você adquire, você vai produzir o seu sistema imunológico uma célula de defesa. Essa célula é o anticorpo. Então, o que acontece? Os exames laboratoriais buscam o anticorpo. O que acontece é uma janela que nós chamamos de sorológica para o laboratório e imunológica para nós seres humanos. Essa janela imunológica é o seguinte, se hoje eu adquiri o vírus do HIV, por exemplo, eu levo 22 dias, aproximadamente, para produzir a quantidade suficiente de anticorpo que o meu exame pegue. Que acuse. Que acuse. Correto. Então, se você hoje pegar HIV e amanhã for doar sangue e mentir na entrevista, você vai estar nessa janela. O que é essa janela? Vai dar falso negativo e você já está com o vírus. Ou seja, você está enchendo a bolsa de vírus, eu vou estar passando esse vírus para 3 outras pessoas que estão precisando viver, vai dar falso negativo, nem eu e nem você, né? Vamos saber. Né? Quer dizer, toda essa triagem é para segurança. A triagem, eu falei tudo isso para resumir no segurança transfusional. Se não, por isso que eu comecei dizendo, se amanhã eu tiver um laboratório que hoje você se contaminou e amanhã já dê positivo, eu não preciso mais da triagem. Entenderam? Uhum. Por isso que a janela é importante. Sim, a janela é importante, respeitar. E é segurança para quem está doando. E para quem está recebendo. Porque um dia ele pode ser aquele que está necessitando. Então, é para todo mundo essa triagem, né? Inclusive quando ele for o paciente que precise. E para quem está recebendo naquele momento. Então, realmente tem um tabu. É um tabu, né, da sociedade. Sim. Na entrevista, tanto para quem está sendo entrevistado e até para o paciente. Eu já vi relatos, né, de pacientes que têm medo de receber as bolsas de sangue, porque, não confio, será que a entrevista é bem feita, será que o teste é bem feito? E aí vai cair numa coisa que já eu quero perguntar para ela, que é sobre o pessoal que trabalha por trás de tudo isso, né? Sim. E eu acho o seguinte, que essa questão de ser criteriosa, essa entrevista, é justamente para isso, né? Que é para você poder selecionar ali um sangue de excelência, Sim. né? É por isso mesmo que eu fiz questão de dizer que lá nós não estamos interessados em julgar ou saber da sua vida. Exato. Né? Então, não é agradável realmente uma entrevista onde eu vá perguntar sobre a sua vida sexual,
que eu vá perguntar se você usa droga. Então, ela é muito invasiva, realmente. No entanto, se eu não perguntar, e se você não for sincero, né, eu não vou estar tendo aquela segurança para dar a segurança a quem vai receber. Ô Miriam, e tem toda uma questão de ética por trás, né? Que os Lógico, profissionais que estão por trás dessa lógico. entrevista, eles não comentam sobre isso. Aquilo é uma coisa muito sigilosa, então... Por isso é fechado numa sala. Exatamente. O profissional é a pessoa, como um funcionário. Isso, exatamente. Então, o profissional da área da saúde, ele também tem um regimento em bioética, né? Lógico. E aí ele precisa, ele é formado, quando ele se forma, ele sai ali, né, da sua formação com essa consciência de que o paciente, o que for relatado ali é uma coisa muito sigilosa. Então, quem tem esse medo, eu não vou lá porque eu vou me expor, jamais. Você não vai se expor em momento algum, porque o que for falado ali vai ficar ali, né? Sim, só para a gente poder passar para o próximo tópico, uma coisa importante. Lá nós temos tanto respeito ao doador e ao paciente que vai receber, que, por exemplo, eu te explico tudo isso na orientação. E aí, se você entra na entrevista, eles também dão mais uma explicadinha sobre a janela, pedem para você ser sincero e tal. Se você realmente foi, porque acontece muito, para fazer exame, ai meu Deus, eu usei droga com uma pessoa aí, não usei a minha seringa, a minha agulha, eu tô com medo de ter contaminado, você não vai falar isso para ninguém. Então as pessoas às vezes recorriam à doação de sangue porque lá faz o exame. Não façam isso, porque há janela imunológica. Sim. Por isso não pode dar presente caro em troca da doação. Por isso o governo proíbe que a gente dê dinheiro em troca da doação. Porque senão, você tendo um objetivo final, você vai mentir na entrevista. Então, assim, você tem que saber, o que eu gostaria de deixar bem claro, de tudo que eu vou falar aqui, doação de sangue é para salvar vidas, para nenhum interesse mais. Então, e a gente depende do ser humano porque não há fábrica de sangue. Entenderam? Então, e o sangue acaba. É verdade. E o sangue tem validade. Tem outra validade, coisa importante. exatamente. A hemácia, era a palavra que eu quando queria a gente falar. separa o sangue, a hemácia só dura 30 dias. A plaqueta, creiam vocês, só 5 dias. Então não adianta, você pode levar 500 pessoas hoje no Hemocentro, daqui uma semana eu estou precisando de plaqueta. Porque também creiam, se você levar 500, sai as 500 plaquetas. No entanto, semana que vem eu estou precisando. Né? Porque isso é fisiológico, é biológico, não adianta, eu não consigo, você não come um presunto que está na geladeira há 3 meses, 2 meses, é biológico, é sangue, né? Então a gente tem validade. E o plasma, como a gente tira todas as células, ele pode ser congelado, mesmo assim ele só pode ficar até 1 ano, mas o resto tem validade. Então, gente, por isso a doação tem que ser constante. Isso é muito importante, por isso tem que fidelizar, por isso tem que conscientizar. Nós temos lá os doadores fidelizados, e esses são conscientes de que de 3 em 3 meses as mulheres e 2 em 2 meses os homens podem doar. Tem uma pergunta dessa aqui no WhatsApp. Pode Por que a doação de sangue deve ser regular? Vem de encontro com isso? Vem de encontro com isso. Certo. A doação deve ser regular porque nós necessitamos sempre e porque sangue tem validade. E você doando regularmente, você está... É por isso que chama banco de sangue. Se você depositar, se amanhã você precisar, tem. A gente, a princípio, deposita para as outras pessoas. Mas amanhã, quem pode dizer que hoje eu estou aqui conversando com vocês e amanhã eu não estou precisando de sangue? Sim. Ninguém pode dizer, né? Então, é bem por isso que mesmo chama banco. Mesmo eu, a América? Sim, qualquer pessoa. Nossos parentes? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Sim. O Miriam, e aí, entrando naquilo que a gente comentou agora um pouco, né, sobre todo esse caminho, né, desde do estímulo ao doador até a entrevista que é feita por um profissional e depois todo o processamento do sangue para poder ser de fato utilizado, né? Por trás disso tudo, por trás das câmeras, existe um profissional, né? Que deve ser muito bem qualificado para isso. E um caminho que o sangue percorre. Sim, e esse caminho, o sangue passa na mão de todos os profissionais dessa área. São biomédicos, farmacêuticos, são técnicos, né, em laboratório, são técnicos em hemoterapia, são médicos, né, são biólogos. E o Hemocentro é muito interessante também para vocês que são estudantes conhecerem. Entrem na página do Hemocentro. Se colocar no Google Hemocentro Ribeirão Preto, vocês vão entrar. Porque nós temos um tripé. Nós somos ensino, pesquisa e assistência.
Então, para vocês que são estudantes, é muito interessante. Há cursos que vocês podem fazer online, que, por sinal, até amanhã eu vou gravar um, que é a aula de hemoterapia aplicada. Existe a medicina transfusional, existe a hemoterapia aplicada, são cursos que você se inscreve e faz. Então, quem é da área da saúde tem interesse nessa área de hemoterapia, de banco de sangue, entra no site do Hemocentro e olhe lá, pesquise, e pode navegar bastante no site, que tem perguntas, respostas, tem pesquisas interessantíssimas, né? Então, vale a pena. É um grande centro de pesquisa, o Hemocentro, é um né? grande centro de pesquisa, sim, principalmente. Pesquisas do sangue, teve uma pesquisa importante agora no Covid, não teve? Teve uma pesquisa sobre as células, né? As pessoas que recebiam Covid, nós fizemos várias pesquisas, né? Teve uma que repercutiu, e agora tem uma pesquisa muito interessante que já saiu até no Fantástico, sobre as células CAR-T, né? Que seria? Seria a cura para leucemia e linfoma. Que bênção. Que bênção, mas é um tipo de leucemia, né? Não são todas, infelizmente, tem uma leucemia específica e os linfomas. E é baseado, assim, se você for ver, é muito fácil de entender, mesmo quem não é da área. Então, eu vou falar meio que, sem termo técnico, vou falar meio, vamos coloquialmente, né? Vamos falar assim. Olha, eles pegam o linfócito, que é uma célula que nosso corpo produz e que, principalmente as leucemias linfóides, né? Eles pegam esse linfócito e transformam no laboratório. Colocam nele um reconhecedor da célula cancerígena. Então, é como se ele fosse uma chavinha, fica na beira da célula do linfócito e joga o linfócito. Quando o linfócito passa pelo câncer, pela célula cancerígena, ele se encaixa e destrói essa célula. Olha. E é muito bonito também outra pesquisa que vocês podem entrar no site do Hemocentro e já tem lá toda a explicação e ver como os nossos pesquisadores estão indo bem nisso. É muito legal. E essa questão de pesquisa, doutora América, você que já participou de muitas, importantíssimo Importantíssima, né? Porque daí sai a cura de doenças, né? E a descoberta de medicamentos, né? Temos muitos tipos de leucemia, muitos tipos de linfoma, muitos tipos de doenças do sangue, doenças dos fatores da coagulação. Sim. Então, se não tiver a pesquisa aplicada, né, nessa área de sangue, de hemocomponentes, etc., aí fica praticamente impossível, né? Você vai só tentar combater, mas sem um avanço, né? Nessa área, na tecnologia, enfim. Então, realmente, é um grande centro de pesquisa, né? Famosíssimo. O Hemocentro de Ribeirão tem destaque também aí no Brasil, né? Tem, no Brasil todo e internacionalmente. É muito legal. E o caminho do sangue, ele é muito bonito, né? Porque a pessoa entra, doa o sangue, faz esse ato de amor, de altruísmo, e aí nós levamos o sangue para o laboratório de fracionamento, os tubos para os laboratórios de sorologia e imunohematologia, né? E tem um laboratório que chama Laboratório do NAT, que ele é razoavelmente novo, porque o de sorologia busca o anticorpo, né? Então você tem que adquirir o vírus ou a bactéria e seu corpo tem que produzir e depois você tem que ter uma quantidade suficiente para o laboratório pegar. Então ele demora, a janela é maior. E o NAT é uma pesquisa em que a gente vai buscar partículas do vírus, por exemplo. Então aí é mais fácil pegar. Ainda tem uma janela? Tem, uma janela imunológica, mas ela é mais curtinha. Então agora nós temos o laboratório também do NAT já há alguns anos, então você, quando doa sangue, colhe uns tubinhos. Esse é o caminho. A bolsa vai para o laboratório de fracionamento, vai ficar aguardando, vai ser fracionada e vai ficar aguardando a sorologia dar negativo, o NAT dar negativo e tudo bem, né? Aí, quando está tudo liberado, aí a gente pode liberar a bolsa para os hospitais, que a demanda nossa é muito grande. Tem a parte dos exames, então, que são feitos, né? Sim. Antes de fazer todo o caminho final. Antes de passar a bolsa para transfusão, ela só sai quando os exames estão feitos. E as plaquetas, nós temos até a cultura das plaquetas. Tem um laboratório que faz a cultura delas. E o doador é avisado do resultado? Hoje o doador é avisado. Já há alguns anos a gente manda mensagem. Você acaba de salvar uma vida. Quando algum dos hemocomponentes ele é passado, a gente manda uma mensagem para o doador. Legal. Deve ser muito emocionante, gratificante. Gratificante. Ô Miriam, e aí esses profissionais que trabalham, né, em toda essa demanda aí do serviço de
hemoterapia, banco de sangue, hemocentro, eles precisam ser especializados especificamente? Como que você vê isso? Depende da função que ele vai exercer, Tá. né? Por exemplo, nós temos lá técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, eles fazem geralmente na área de laboratório geral, na área de enfermagem geral. Mas eles acabam sendo treinados para isso. Lá nós temos os treinamentos. Mas também, se você for fazer a área de enfermagem, você pode fazer de biomedicina, por exemplo. Hoje tem a área de hemoterapia dentro da faculdade de biomedicina, né? E outros cursos que tiverem a hemoterapia, eles são muito melhores preparados, né, para trabalharem na área de hemoterapia, porque é uma área muito rica e que a pessoa se aprofundar, ela vai ficar apaixonada, né? Assim, é muito bonita, muito bonita. Imagino. Então, assim, é legal ter curso nessa área, muito legal. E a FATESA apoia a doação de sangue. Nós temos fotos ali dos funcionários da FATESA doando sangue. Esse é o meu setor de marketing no dia que nós fomos. Bacana. Tá lá o Gustavo, Ah lá. o Diego. E é com Hemocentro de Ribeirão a Preto. Patrícia Badesso, olha aí. Olha lá. Bacana. Heitor. E foi com a gente mesmo lá, as nossas... Nós apoiamos a doação de sangue, Que bom. isso porque a gente sabe O nosso trote também aqui, a gente incentiva a doação, né? O nosso trote é chamado de trote solidário hoje aqui na graduação. E a gente incentiva a doação de sangue e a coleta do cadastro para medula óssea. É. Nós já viemos aqui, sim. É verdade. são trotes importantes. São muito importantes. Necessários, né? eu diria. É um trote de consciência, né? E de responsabilidade social, né? Muito legal. Tem mais uma pergunta aqui. Como está a doação de sangue em Ribeirão Preto? Olha, a doação de sangue sempre vai estar aquém. Eu falo isso porque a gente está sempre correndo para apagar fogo, né? Por atende isso a região, atende toda a região, e o Hemocentro é uma rede, como eu disse, né? Então, nós precisamos, a rede Hemocentro precisa de 10 a 11 mil bolsas por mês. Nossa. E Ribeirão Preto precisa de 4, 5 mil bolsas mês, né? E a gente consegue 3 e tal. Mas assim, nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, mesmo que a gente saia sempre na mídia, por isso que é muito importante esse tipo de conversa, né, de convite para a gente e tal, para que a população, a cada vez que a gente aparece na mídia, a população vai guardando uma coisinha a mais dentro da importância da doação de sangue, entendeu? Então, mesmo com tudo isso, ainda eu acho que assim, o brasileiro ele é muito solidário, ele não é voluntário, entendeu? E a gente pensa assim, ó, eu vou doar sangue. Mas lá já deve ter bastante gente hoje, né? Já sabe o ditado de cachorro de muito dono, que morre de fome? Todo mundo acha que o outro foi lá e deu comida, né? E ninguém foi. Mais ou menos assim que acontece. Mas nós temos uma resposta bem boa também da região, né? Aos finais de semana, porque a gente abre finais de semana e feriado também. Que também é uma oportunidade de doar. Sim. Na Dinamarca se doa muito sangue. E a gente espera que o Brasil possa chegar lá nesse patamar. Qual a principal causa de inaptidão para doar sangue? Vocês vão ficar boquiabertos. Que assim, hoje é medicamentosa. Fica inapto por causa de medicamentos. Existem a inaptidão, os jovens, eu fico muito assim... Eu fico até apreensiva em saber, mas assim, eu acho que hoje o mundo está muito estressante, né? E a população, ela está adoecendo mais nova, mais jovem, né? O que há de jovens com pressão alta, com diabetes, né? E principalmente depressão, psicotrópicos, né? Tomando muito psicotrópico. Isso é uma das maiores inaptidões. Antes era relacionamento sexual de risco, né? E hoje a inaptidão maior é medicamentosa, é medicamento. Então, nós temos assim, elas ficam variando, né? Relacionamento sexual de risco, medicamento e doenças e alguns procedimentos, por exemplo. Então, se você faz uma endoscopia, você fica 6 meses. Tudo que é invasivo, você fica inapto. Porque pode ter, sempre que sangra, você pode ter adquirido alguma bactéria, uma contaminação, e a gente então dá um tempo, cada um tem um tempo, né? Para que, se nada se manifestar, você está apto a doar.
mas a gente não sabe. Por isso a tatuagem. A tatuagem. É muito interessante, que é muito corriqueiro, né? E é muito bonito, por sinal. Mas assim, se você fez tatuagem, você pode doar sangue. Só que é assim, se você fez tatuagem e tem... a pessoa tem uma credencial da Anvisa, tem como te passar isso para você levar para a gente, ou seja, a gente tem certeza de que se ela é vistoriada, tá tudo descartável. Então, você vai ficar 6 meses sem doar. Se você fez a tatuagem, mas não sabe se era descartável, não tem uma referência, então você vai ficar 1 ano sem doar. Por quê? Por conta da porta de entrada. Imagina que uma tatuagem pequenininha aqui, quantos centenas de furos você levou? E aí eu entro, quando eu falo da tatuagem na doação de sangue, eu aproveito para falar para quem tem medo de agulha. A agulha da doação é grossa? É. Por quê? Porque senão o sangue não chega na bolsa. Você tem que espetar, ele tem que correr e encher a bolsa. Se for fininha, ele vai coagular, entendeu? Logo no primeiro, vai entupir, vai coagular. Sim. Mas eu falo assim, porque eu faço uma analogia com a tatuagem. Você vai lá fazer uma tatuagem e leva, dependendo da tatuagem, você leva milhares de furos, né? Como você faz o braço inteiro, né? As costas inteiras e tal. E você tá feliz, porque é uma coisa que você queria muito. Além de você estar sendo furado, eles estão injetando um líquido dentro de você. E quando você doa sangue, vai ter aquele ardor da picada da agulha, mas é uma vez só. Picou, o sangue flui e acabou. É muito interessante. Quando a gente... Então, é muito mais preconceito, né, do que realmente realidade. Eu acho que esse fato de você começar a doar sangue e saber o bem que você está fazendo, eu acho que é aí que você começa a desmistificar, né? É toda uma questão de um mito e um tabu mesmo, como eu disse. E Miriam, quais doenças podem ser detectadas na doação, basicamente? Assim? Nós temos aqui, no Brasil, né, em todos os hemocentros, nós temos alguns que são as doenças mais corriqueiras e transmissíveis pelo sangue, porque tudo se transmite pelo sangue, né? Mas as que nós temos é HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2, hepatite B, hepatite C, chagas e sífilis. Essas são as mais corriqueiras. Por exemplo, há pessoas que moraram na Inglaterra, só um exemplo, isso acontece em vários, eu só estou dando um exemplo de vários que tem, né? O exemplo da doença da vaca louca. Vocês já ouviram falar. Sim. Teve uma época na Inglaterra que muita gente se contaminou. Nós não temos exames que detecte essa doença, né? O transmissor, né? O patógeno dessa doença. Então, quando você chega ao hemocentro e faz a entrevista e disse que morou na Inglaterra em determinado período, você não doa nunca mais no Brasil. E as pessoas ficam tristes, ficam indignadas, ficam bravas, né? No entanto, é o seguinte... Quando você adquire o patógeno que dá a doença, que é grosseiramente chamada de vaca louca, eu não estou me lembrando agora o nome, porque é um nome muito complicado, você pode tanto desenvolver a doença, quanto ficar com ela e não desenvolvê-la. Você pode passar 30 anos sem desenvolver, 50, pode morrer sem desenvolver, pode em 6 meses desenvolver. Então, eu nunca sei se você estava lá e foi contaminado, porque eu não tenho exames que detectam. Então, a pessoa, como que a gente pode triar essa pessoa? Morou na Inglaterra, nessa época, não doa. Assim, nós estamos sempre atualizados com a Anvisa e com as áreas epidemiologicamente falando, né, com as áreas que são mais endêmicas no sentido de malária, de tal. Então, pode até mudar. E aí, se você, naquela época, foi para essa área e veio doar sangue, a gente vai pedir para você aguardar um tempo. Por exemplo, na malária. Você entendeu? Sim. Tudo é segurança. Nada é porque eu olhei para você e falei, você tá com cara de que não gostei, você não vai doar. Não é. Não existe isso. Nada é preconceito, tudo é estudo e tudo tem um porquê. Né? Muito interessante. E assim tem que ser. Que é protetor para todos, né? Até sim. para quem tá ali na vez de doador, mas que um dia pode ser o receptor. Sim. Né? Agora, os tipos de sangue, qual a importância disso? Tem alguma diferença? Tem uma diferença. Existe uma porcentagem, porque os tipos de sangue, eles são passados geneticamente. E há uma porcentagem. Por exemplo, nós temos o AB negativo,
é 1% da população só que tem esse tipo sanguíneo. O AB positivo já é um pouquinho mais. O O negativo é 9% da população que tem esse tipo sanguíneo. O O positivo já é 50%, 46%, 48%. E o A positivo também, né, 40%, quase 50% da população. Ou seja, então são corriqueiros o A positivo, o O positivo, né? O AB, na verdade, ele não é corriqueiro, mas ele é o receptor universal, o AB positivo. Então, para ele está tudo bem. O O negativo, essa diferença, é a confusão que o pessoal faz. O O negativo, ele é o doador universal. E são vários tipos sanguíneos. Se vocês não sabem, é muito interessante, você já deve saber que você é da área da saúde. Nós não temos só os tipos sanguíneos RH e ABO. Nós temos mais de 40 tipos sanguíneos. É muito Esses interessante. aqui são os que a gente... Esses são os mais expressivos no nosso organismo. Então, por exemplo, como que eu vejo? Na hemácia, nós temos um antígeno de superfície. É uma proteínazinha que fica na superfície da hemácia. Se essa proteína é A, então você é o tipo A. Se você tem duas, a alfa e a beta, você tem o AB. Entendeu? Quando eu dava aula, eu costumava desenhar assim. Triângulo é o A, quadradinho é o B. Se você tem as duas proteínas na superfície da hemácia, você é AB. Se você tem só o triangulinho, você é A. Se você tem só o quadradinho, você é B. Se você não tem nenhum, você é O. Daí vocês já vão começar a imaginar que para todo antígeno, nosso corpo produz um anticorpo. Então, por que o O, a hemácia O, entra em qualquer organismo? Porque ela não tem nada que o outro organismo reconheça na superfície. Entendeu? Então, as pessoas que são O negativos, ou O, se você me passa um sangue O, para mim tá tudo bem. Se você me passa um sangue A, meu corpo fala, uai, o que é essa coisinha aqui na superfície? E começa a combater. Então, vai fazer mal. Então, por isso que o O, ele é o doador, e o O negativo universal. Porque nós temos o ABO, que é o O, o A, o AB, né? E o B. E nós temos o RH, que ou é positivo, ou você tem a proteína, ou é negativo, ou você não tem. Então, o O negativo não tem nada. A hemácia não tem nenhuma expressão, e você não tem nenhuma expressão do RH também. Então, você entra, o sangue, logicamente, né? Vai entrar em todos os organismos. O O negativo é o doador universal. Ele doa para o A, para o B, para o AB e para o O. Esse não pode faltar de jeito nenhum. Positivo e negativo. E é só 9% da população. Por isso que toda semana a gente está gritando na mídia, pedindo socorro do O. Por quê? Por exemplo, o Ribeirão Preto, para nós que somos daqui. Salva qualquer um. A UE, o HCUE, ele só recebe pessoas esfaqueadas, atropeladas, acidentes, coisas assim de urgência, que não dá tempo de falar, vamos ver o tipo sanguíneo dele, depois já chega lá morrendo, já chega lá, né, esvaindo em sangue. Então, qual é o sangue que vai? Obviamente o O negativo. Que não dá tempo de fazer exatamente. o exame no paciente para saber não dá. Não dá. Então, por exemplo... emergência mesmo. É emergência e urgência. Então, eu falo assim, não falta os nossos doadores O negativos, eles estão sempre doando, eles são muito solidários. Só que eu brinco, eu falo, o HCUE acaba sendo uma torneira aberta, né? Nosso sangue vai, mas está salvando vida. Então, é por isso que a gente está sempre precisando do O negativo, mas ele não é mais importante que os outros. Porque se o A é 56%, por exemplo, da população, qual a probabilidade de dentro de um hospital ter mais A do que O? Sim, e as cirurgias que são marcadas... Eletivas. Isso, aí elas podem usar tranquilo, aqueles que já então, se sabe, todo né? tipo sanguíneo, Patrícia, é muito importante. Então, eu só dei uma explicada assim, mais rápida, né? Para que vocês entendam por que fala assim, não é que tem mais importância, é que mais é usado. Tem gente que às vezes pode pensar, né? O meu não é tão comum, então eu não vou eu fico muito preocupada em falar isso. Não, acho bom a gente esclarecer isso, né? Por isso eu achei muito bom você perguntar, porque às vezes a pessoa se sente humilhada. Fala, eu sou A, né? Eu brinco muito que o A é comum e tal, mas o A é tão importante quanto o O. É que o O, ele sai muito porque ele primeiro salva a vida. Depois eu vou ver que tipo a pessoa é. Depois que eu estabilizei, que não teve uma parada, né? Aí eu vou ver que tipo a pessoa é. Mas até então eu tenho que salvar, eu tenho que oxigená-la, né? Mas todos são importantes. Todos são importantes. Ô Miriam, e naquela etapa da entrevista, como que a gente pode fazer para o doador ficar mais tranquilo? Para tranquilizá-lo? Então, isso que nós estamos... Tem uma técnica... Não, tem a técnica da orientação. Quando ele passa, depois do cadastro na recepção, ele passa pelos captadores, os captadores falam isso. Falam, olha, a gente pede para você ser sincero na entrevista, porque existe uma janela
Então a gente conscientiza, é assim que você tranquiliza o doador. Você conscientiza que ele está ali para salvar vidas. E é tão interessante que se a pessoa vai com a intenção de pegar um atestado, né? Então, eu vou mentir até o fim porque eu quero o meu atestado, não quero trabalhar na sexta. Corre muito em feriados, como por exemplo, nós vamos ter agora 7 de setembro, cai na quinta, na sexta, né? Então, a gente fica muito preocupada, né? A gente, ao mesmo tempo que agradece, fica preocupada, porque se você mentir na entrevista, você pode estar colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Então, assim, a tranquilidade é consciência, é conscientizar. E o que a gente ainda faz? Se você mentiu na entrevista, mas se conscientizou de que, que chato, né? Eu vou doar, eu menti, eu não sei, vai que eu tô contaminado. Aí a gente ainda dá o voto de autoexclusão. Quando você sai da salinha da entrevista, nós temos um totem touch, a tela é touch, com uma mãozinha assim e uma mãozinha assim. E aí a gente lá, você passa o seu crachá, que tem o código de barra, é onde vai estar a sua bolsa, né? E aí você diz assim, a mãozinha, eu não fui sincero na entrevista. Então você não precisa passar vergonha lá com a pessoa se você mentiu o tempo todo. Que legal. Já exclui. Aí quando a gente vai, você doa. Aí quando a gente vai registrar a bolsa, vai aparecer que você se auto-excluiu. Então aí a gente separa essa bolsa. Sem o constrangimento. Sem o constrangimento, entendeu? Olha que bom isso. Legal. Mas eu também acho legal que, assim como nós falamos da ética do profissional, que a pessoa chegue. E eu acho isso muito legal, todo mundo acha. Eu acho que devia ter até um mimo para essa pessoa. Por exemplo, eu não tenho obrigação de saber tudo. Claro. Então eu vou doar porque eu quero atestado, é um direito meu, né? Aí eu chego lá, a pessoa fala, ou então, eu fui numa festa ontem, fiquei com 5. Coisa, né, que a moçada curte, né? Aí eu chego lá e falo, teve um relacionamento? Não, não tive. Aí eu fiquei consciente, eu falei, nossa, o que eu fui fazer? Né? E aí eu falo para a pessoa que está ali na hora, eu falo, desculpa, mas eu realmente tive um relacionamento de risco, eu tinha me esquecido. Legal quando você assume. Lógico. Ali não tem ninguém para te julgar. Claro. Essa pessoa simplesmente vai falar, então você não pode doar. Entendeu? Vem daqui e ainda te orienta. Volta vem numa daqui próxima. tanto tempo. Outra coisa importante, se você me permite falar aqui, que é bom a população saber, principalmente os jovens, né? Para orientar outros jovens, o governo, há muitos anos, faz uns 15 já, ele montou nos postos de saúde da cidade, aqui em Ribeirão tem 5, o que a gente chama de CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, se hoje você teve um relacionamento de risco, se hoje você usou o kit droga de um colega e depois falou, meu Deus, e se eu tiver contaminado, né? Não vá doar sangue para saber resultado, porque você pode cair na janela imunológica. Está pondo o seu resultado em risco, vai dar negativo e você vai estar contaminado, e está pondo a vida das outras pessoas em risco. Simplesmente vá ao CTA. Existe uma equipe multidisciplinar nesses postos onde tem o CTA. Liga no Hemocentro, pergunta, fala o endereço de um posto de saúde que tem o CTA, Centro de Testagem. A pessoa vai te receber com toda a ética e sigilo. Você vai falar, eles vão fazer o seu exame gratuitamente, de HIV, de hepatite, etc. E você não precisa se desgastar doando sangue nem pôr a vida de alguém em risco. Isso Correto. É muito importante, muito legal divulgar. Bom. E importante a gente ter esses, né, CTAs pela cidade. Sim. Né? Muito importante. Porque, gente, quem de nós, né, não corre o risco de correr um risco, né? Claro. Todo mundo tem. Todo mundo. Tá aí vivendo. Nosso tempo acabou, Antônio? Acabou. Passa rápido demais. Passa muito rápido. Gostamos muito, né, doutora Mary? Nossa, muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Muito importante, né, Miriam? Nossa, queria te agradecer demais o aceito do seu convite. Para essa chamada, né, Pati? Né, para essa atuação aí do profissional da área da saúde, nessa condição de trabalhador, né, por trás da doação de sangue, e para quem, né, sociedade como um todo, como doador aí, para ficar o convite, né, para todo mundo ir fazer a sua doação e virar, como eu gostei do que você falou, que não é ser voluntário, é ser solidário. Solidário. Tem que ser solidário e voluntário. Isso. Né? Não, e essa sua representatividade, não estamos ali para julgar, nós estamos ali para conhecer
o seu sangue, né? De Sim. que forma que ele pode estar ali naquele momento. Sim. Então, essa sua representatividade é muito importante. Que as pessoas já têm, né, essa concepção. Não estou ali para ser julgado. Eu sinto que as pessoas, né, sabem que é necessário, mas elas não têm, às vezes, a iniciativa. E, às vezes, muitas vezes, por falta de informação. Então, o nosso papel realmente... Não, muito importante, muito importante. Nós temos nossos 0800, nós temos lá, até pelo site, vocês podem ligar para a gente, ou pelo site também fazer perguntas, a gente responde tudo. Nós estamos ali exatamente para orientar. O que a população deve saber é que o Hemocentro ele é intermediário, né? Ele então, eu estou com os endereços aqui. Sim, a senhora falou que é na Tenente Catão Roxo, é isso? 2501, né, no campus da USP. Entrada pela Avenida Hélio Lourenço, aquela avenida que vai até o HC. Correto. E o outro na Quintino Bocaiúva, 470, no centro. Isso, no centro da cidade. Então, ali pertinho. Tá aí as pessoas, né, que queiram doar, essa questão de se tornar um doador constante e fidelizado também é importante. Só chegar. Olha, nós temos também, se você entrar no site, nós temos um atendente virtual, né? Que você pode agendar. Mas anda tão vaziozinho que se você chegar, vai ser uma festa. Então, nós vamos aí fazer uma campanha, né, doutora América, para que todo mundo doe sangue. Eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais, depois da doutora América, para a gente poder encerrar. Bom, a princípio eu queria agradecer muito a oportunidade, viu? Muito obrigada, doutora, muito obrigada, Patrícia, e obrigada a todos vocês aí que participaram. E gostaria de dizer que, eu até usei a frase mesmo, mas a doação de sangue, ela tem que ser voluntária, altruísta, e eu digo que o primeiro critério é você querer salvar vidas e querer ajudar. Essa é a parte mais importante. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a oportunidade. Para nós, isso é muito importante. E dizer que o Hemocentro está aberto aos sábados, domingos, feriados, para receber você. Nós somos só o intermediário entre você e a vida que você vai salvar. Então, é por isso que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Eu também gostaria de agradecer todo o nosso público, né, primeiramente, agradecer muito a você, Miriam, por ter aceito o nosso convite, né, por ter vindo aqui esclarecer sobre essas dúvidas e por ter trazido um pouquinho, né, desse bastidor aí do caminho do sangue, para conscientizar a população, para que todo mundo aí consiga, né? Tomara que você tenha conseguido plantar uma sementinha aí na cabeça de todos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E para você que está em casa, doar sangue é um ato de amor. Muito obrigada pela participação nesse FatezaCast de hoje. Acompanhe outros episódios. Boa noite e até o próximo.